Hoje, irmãos, trago a você mais um pastor da associação que estará ministrando hoje. Que Deus o use, pode vir, pastor. Pastor João Nogueira é departamental do Ministério de Mordomia da igreja. Não é que ele vive na mordomia, não. É que a gente cuida das coisas que Deus nos deu. E a importância de cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus te deu a vida, Deus te deu recursos, Deus deu a ti os filhos, Deus deu tudo a você. E a importância de cuidarmos disso. Obrigado, pastor, por estar conosco. Que Deus te use mais uma vez. E é uma bênção ter o senhor aqui conosco. A igreja está entregue ao senhor. Amém. Obrigado, pastor Anderson, pelo convite. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Acho que eu liguei. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Eu tenho visto aí alguns recadinhos aqui que o pessoal tem enviado através do Facebook. E nós temos aqui várias pessoas, algumas dezenas de pessoas que estão acompanhando aqui com a gente esse momento especial do culto. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, aliás, eu queria convidar você para ir lá no livro de João, capítulo 21, abrisse a sua Bíblia lá, nós vamos estudar a Bíblia juntos, nós vamos falar, ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Mas eu gostaria de agradecer a você, você que está aí sentado, você que está aí ouvindo, você que é membro aqui da Igreja Adventista de Itaim Paulista, você que ainda não é membro aqui de Itaim Paulista, mas eu gostaria de agradecer a você pela sua fidelidade a Deus. Eu sei que nós estamos vivendo em momentos assim muito difíceis, e momentos assim complicados da história. Não sei, você tem com certeza acompanhado aí os noticiários e tantas notícias, e a gente fica assustado com tanta coisa, mas a gente também tem histórias lindíssimas de pessoas que continuam sendo fiéis a Deus, continuam entregando ali dízimos e ofertas, mas não é só isso. Deus não está simplesmente interessado no nosso dinheiro, Deus está interessado na nossa vida. E obrigado a você que tem priorizado as coisas de Deus. Que Deus continue te abençoando. Outro dia desse eu estava vendo a história de um missionário lá do outro lado do mundo, que dedica a sua vida a pregar o Evangelho. E a gente consegue ajudar e auxiliar tantas pessoas através da sua fidelidade. Que Deus continue abençoando você. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, mais uma vez. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar juntos. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por termos o privilégio de abrirmos a Tua palavra nessa noite. Eu estou aqui com mais poucos irmãos, mas do outro lado, na internet, estão pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada uma delas. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, que a gente possa ficar edificado no Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21. Você sabe que João é um evangelho diferente. Estudiosos dizem que João escreveu esse evangelho depois que ele teve a visão lá de Patmos. Então tem muita gente que defende a tese que João escreveu esse evangelho já bem idoso, bem velhinho já. E ele queria deixar uma verdadeira mensagem de esperança para a igreja. E talvez seja por isso que ele não coloca coisas tão comuns aqui nesse evangelho. Você percebe que o evangelho de João conta histórias que não aparecem nos outros evangelhos. E algumas pessoas afirmam que João, alguns estudiosos creem que João provavelmente leu os demais evangelhos que existiam na época, os 4 evangelhos, antes de escrever esse evangelho aqui todo especial que leva o seu nome. E aqui no livro de João, capítulo 21, verso 1 em diante, diz o seguinte, eu vou ler junto com você. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Lembra de Natanael? Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Verso 3 diz o seguinte:
Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes a não ser quase 200 côvados. Eu quero dar uma pausa aqui na leitura e me dirigir a você nesse instante. Eu quero conversar com você nessa noite, você que está aí sentado do outro lado. Eu não te conheço, mas eu quero falar a você em nome de Deus nessa noite. E o que eu quero dizer para você, eu quero te perguntar se por acaso, em algum momento da sua vida, você já teve um grande arrependimento. Tem um ditado que diz o seguinte: se arrependimento matasse, eu estaria morto. É o ditado, né? E talvez você que esteja me assistindo aí agora, você esteja pensando nisso. Puxa, eu tenho esse arrependimento, tenho aquele arrependimento, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter dito aquelas palavras, não deveria ter ido por esse caminho, não deveria ter tomado aquela decisão. Qual é o seu arrependimento? Qual é o seu arrependimento? Porque Pedro, naquele dia, ele estava com o coração arrebentado. Ele estava com o coração entristecido. Ele estava com o coração partido, porque ele tinha cometido algo que ele se arrependera amargamente. Pedro estava arrependido de ter decepcionado a Jesus. E talvez eu esteja falando nessa noite, ou nesse momento, eu não sei se é à noite, se é de dia que você vai assistir esse vídeo, mas talvez eu esteja falando com alguém que também esteja triste, porque por alguma situação, por alguma circunstância, entristeceu o coração do mestre. Mas não tem nada pior do que você prometer uma coisa que você não consegue cumprir. E Pedro, realmente, ele fez isso. Ele prometeu algo que ele não conseguiu cumprir. Ele disse para Jesus, em alguns instantes atrás de um fato, ele havia prometido Jesus alguns dias atrás, desse fato que aconteceu aqui, que ele jamais abandonaria ou negaria a Cristo. E aí você pode perceber que o tempo passou e Pedro não conseguiu cumprir a sua promessa. O contexto, lógico, você conhece. Jesus estava ali falando palavras de despedida, falando que ele iria morrer, falando que ele iria ser preso. E Pedro, então, ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, todos podem te abandonar, menos eu. Se todos esses aqui te abandonarem, eu não vou abandonar. Eu vou ficar com o Senhor, eu estou disposto a ir com o Senhor até para a morte. Agora, creia um detalhe, pense um detalhe. Quando Pedro falava, ele falava com sinceridade. Ele realmente, ele estava disposto a entrar, a se entregar por Cristo naquele momento que ele estava falando, só que ele não teve forças. E Jesus disse para ele o seguinte: Pedro, você não sabe, mas antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. E Pedro, então, ele fala assim: impossível, Senhor, eu te amo demais, eu estou disposto a dar minha vida por Senhor. Você sabe que uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer.
Tem muita gente que fala as coisas da boca para fora, mas não consegue fazer. Porque uma coisa é você amar por palavras, outra coisa é você amar por atos. E o que acontece é que quando a situação ficou ruim, quando Pedro realmente ele se viu numa situação desesperadora, você sabe, você conhece a história, se você voltar algumas páginas aí na Bíblia, você vai perceber que Jesus ali, depois do Getsêmani, Jesus então ele é preso, e assim que Jesus é preso, Pedro pega uma faca e vai na orelha do soldado, e de uma forma assim, eu imagino que Pedro ele mirou ali para ferir o soldado de morte, mas ele não conseguiu fazer isso e veio e decepou a orelha do soldado. Decepou a orelha caiu ali, Jesus pega a orelha e fala assim, Pedro, nem parece que você andou comigo tanto tempo. E Jesus pega a orelha, cola a orelha, as pessoas prendem, Pedro foge. Só que, ao fugir, Pedro ele não mais falou com Jesus verbalmente, mas a história não acaba por aí. Você vai ver que Pedro dá um jeito de entrar ali, naquele lugar onde Jesus estava. E Pedro ele entra ali e ele vai se aquintar ali perto de algumas pessoas. Só que algumas pessoas começam a reconhecer a Pedro. E o capítulo 18 de João, verso 15, diz o seguinte, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio deste com Jesus, onde Jesus estava. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. E saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, essa encarregada da porta, essa criada encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? E sabe, se você ler aí o verso 17, a segunda parte, diz que Pedro ele responde de uma forma muito seca, não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, e tendo acendido um braseiro, Pedro então vai para ali. Depois ele vai novamente e pela segunda vez ele nega Jesus. E depois, pela terceira vez, ele nega Jesus. Terceira vez. Sabe qual foi a última, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez? Ele simplesmente, ele ouve o cantar do galo. O galo canta. Só que, se você olhar essa história no Evangelho de Lucas, Lucas dá uns detalhes que João não colocou aqui. João coloca outros detalhes, mas Lucas diz que quando o galo canta, Jesus estava passando. Então, Pedro ele se lembra do momento em que Jesus ele falou que antes do galo cantasse ele iria ter negado a ele 3 vezes. Pedro se lembra disso. Quando ele se lembra disso, ele olha e vê Jesus passando. E Lucas diz que o olhar dos dois se cruza. E Pedro olha para Jesus, e Jesus olha para Pedro. E olha, que coisa. Não sei você, mas o olhar diz muita coisa. Muitas vezes, um casal de namorados, ele começa a namorar através do olhar. Um começa a olhar para o outro. Quem é casado, se você é casado, está me escutando aí do outro lado, você vai saber o seguinte, muitas vezes a gente sabe se a esposa da gente está com raiva ou está desaprovando alguma coisa através do olhar. Nesses anos de casado, eu já conheço o olhar da minha esposa. Eu conheço o olhar dos meus filhos. O olhar diz muitas coisas. E eu vou dizer algo a você. Eu fico meditando, eu fico conjecturando, quando eu leio essa história, o que Jesus falou para Pedro no seu olhar.
Eu não sei se fosse eu como sou humano, né, como sou, Jesus também era, mas eu não sei se na minha humanidade, quando eu olhasse para Pedro, eu teria já advertido a ele sobre isso. Eu falaria assim: Pedro, você está vendo? Eu te avisei, você me negou, né? Eu não posso contar com você mesmo. Mas eu não consigo, em todas as minhas conjecturas, pensando no que Jesus falou para Pedro, eu não consigo olhar dessa forma. Eu consigo ver o olhar dos dois se encontrando. Eu consigo ver Jesus mandando uma mensagem através do seu olhar para Pedro. E sabe qual que é a mensagem que eu imagino, pelo que eu conheço de Cristo? Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo assim: Pedro, você caiu, mas não precisa ficar caído. Levanta, eu estou com você. Continua, eu estou passando por tudo isso aqui, por você e por toda a humanidade. É isso que eu consigo imaginar de Jesus falando para Pedro. Só que a história não acaba por aí. Jesus, ele vai para a cruz, ele é condenado, ele vai para a cruz, ele morre. E sabe, Pedro não consegue fazer aquilo que ele mais queria, que era pedir desculpas ao Senhor, pedir perdão. Falar assim: Senhor, desculpa, perdoa, eu decepcionei você. Eu decepcionei o Senhor, me perdoa. Pedro não teve essa condição, Pedro não teve essa chance, Pedro não teve essa oportunidade de falar isso para Jesus. E ali naquele momento da história da praia de João, capítulo 21, que a gente acabou de ler ali no início, ali naquele momento Pedro estava abatido, triste, e sabe o que ele diz? Ele fala assim, olha, eles estavam reunidos, e ele fala assim: eu vou pescar. Eu vou pescar. E quando ele fala, vou pescar, ele estava dizendo o seguinte: eu vou voltar para a minha velha vida. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Decepcionei o mestre um dia me chamou para eu ser um pastor de ovelhas, mas agora, de agora em diante, eu vou pescar. Eu vou pescar. Sabe, Pedro, ele achava que não tinha mais chance para ele. Eu vou contar uma história para você. Essa história aconteceu no meu ministério. Eu já tenho 20 anos que eu sou pastor. E durante esses anos, em um lugar por onde eu passei, teve uma história assim que me aconteceu que me marcou muito. Tinha uma pessoa, essa pessoa ela era da igreja, e ela um dia me chamou, o marido tinha passado mal, estava na UTI de um hospital. E essa senhora me chamou ali, e eu entrei, fui lá falar com ela, fui lá visitá-la. E ela queria que eu fosse e fizesse uma oração pelo marido. Quando eu cheguei ali, ela estava muito chorosa, muito queixosa, muito abatida. E ela disse assim: pastor, você vai entrar na UTI. Eu não sei se você já visitou uma UTI, mas algumas UTIs são bem rigorosas. Você tem que vestir uma roupa, você tem que colocar todo um aparato ali, tem que lavar, higienizar bem as mãos. E eu entrei ali naquela UTI, mas antes de entrar ela falou o seguinte: pastor, eu tenho um pedido para fazer. Você vai lá dentro orar. Eu queria que você orasse para que eu tivesse mais 15 minutos com meu marido. 15 minutos. Eu queria que ele acordasse para que eu pudesse falar com ele pelo menos 15 minutos. Por favor, pastor, ore, peça, clame a Deus para me conceder essa graça. Sabe, em momentos assim, para um pastor não é fácil, então eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e falei assim: por que a senhora quer 15 minutos? Por que a senhora quer que o seu marido acorde por 15 minutos? E ela disse o seguinte: pastor, antes dele passar mal, nós tivemos uma briga. E eu falei coisas pesadas para ele.
eu falei coisas que eu não deveria ter falado. E depois ele passou mal. E eu gostaria muito de ter um particular com ele, de ter 15 minutos para que eu pudesse me desculpar, para que eu pudesse falar que eu amo, para que eu pudesse falar que eu estou arrependida. Eu confesso para você que eu entrei ali naquela UTI e eu orei com muita fé. Você sabe que as respostas das orações, elas são diferentes para determinados tipos de pessoas. Para algumas pessoas, Deus responde sim. Para alguns pedidos, Ele responde não, igual a gente faz com os nossos filhos. E para outros, Ele fala assim, espera. Mas sabe, gente, naquela noite que eu estava ali naquela UTI, a resposta de Deus foi não, não vou atender. E aquele moço descansou. Eu fui ali no funeral dele. Eu olhava para a irmã, ela estava desiludida. Ela estava inconsolada, porque ela queria um tempinho a mais com seu marido. Ela queria se desculpar. Quando eu lembro dessa história, eu me lembro da história de Pedro. Porque o que Pedro mais queria era uma segunda oportunidade, uma segunda chance com Cristo. Ele queria falar para o Senhor o quanto ele estava arrependido, e o Senhor deu para ele a oportunidade. Você pode ler, você vai ver que eles saíram para pescar, e nem isso mais eles sabiam, porque eles haviam largado tudo. Se você ler o livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11, você vai encontrar a história do chamado ali de alguns discípulos e do chamado de Pedro de uma forma especial, e você vai ver que naquele dia Pedro deixou tudo para se tornar um pescador de homens. Mas agora estava ele ali querendo voltar atrás, ferido, abatido, triste, decepcionado, desiludido. Jesus então aparece na praia no momento mais escuro, mais negro da vida daquele discípulo, no momento de desilusão total. E eles passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, não pegaram nada. Passaram a noite inteira e não tinha nada. Deram literalmente banho na rede. E de repente, quando está amanhecendo, um homem na praia diz: vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles disseram: Senhor, nós não temos nada, não pescamos nada. E aquele homem então diz: joguem as redes do lado direito do barco. Eu não sei você, mas se fosse eu falaria: meu amigo, a gente já jogou as redes do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, em todo lugar, e a gente não conseguiu nada. Mas eles resolveram tentar, né, mais uma vez, não custa nada. Está dando esse conselho. E quando eles jogam as redes, a rede pesa. E vem à cabeça de Pedro aquele fato de Lucas capítulo 5, quando ele foi chamado para ser um pescador de homens. É interessante como as coisas acontecem na vida da gente, na hora que a gente mais está precisando. João, discípulo, embora a Bíblia não cite o nome, discípulo a quem Jesus amava era o próprio João, que ele se coloca como um alvo do amor de Deus. Não que ele fosse preterido ou preferido, mas ele se coloca como um alvo do amor de Cristo. Mas então ele diz: é o Senhor, e Pedro corre, porque Pedro queria 5 minutos a sós com Jesus. Só que ele não teve. Você continua lendo a Bíblia, você vai ver que ele chega ali para ele falar com Jesus, os discípulos já chegam logo na sequência. Jesus está assando algumas coisas, pães, alguns peixes ali. De repente eles começam a conversar e comer, e Pedro está ali, ferido, triste, chateado, sem graça, triste com ele mesmo, por ele ter causado dor e decepção a Cristo. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aí nesse momento, o Senhor está aqui hoje, está aí perto de você para curar as suas feridas, do mesmo jeito que Ele fez com Pedro. E você vê na história que do nada Jesus vira para todo mundo ali e diz o seguinte:
Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses? Imagino que o sorriso de Pedro se abre e ele diz: claro, Senhor, era isso que eu queria te falar. Eu te amo. E aí Jesus vira para ele e fala assim: larga essa história de pescaria. Larga essa história de ser pescador. Lembra do seu chamado. Você vai ser um pastor de ovelhas. Você vai ser um pastor do rebanho. Você vai continuar a obra que eu confiei a você. Passa um pouquinho de tempo, Jesus fala assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses aqui? E Pedro, então, ele responde de pronto. Era isso que ele queria falar. E ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala assim: ó, larga essa história de ser pescador. Você vai ser um pastor de ovelhas. Você vai estar envolvido no meu trabalho, na minha obra. E pela terceira vez, Jesus pergunta a mesma coisa. E agora Pedro se entristece. Ele fala assim: eu acho que o Senhor sabe tudo mesmo, porque eu decepcionei o Senhor. E ele se entristece, ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Será que nesse momento eu estou falando para alguém que também de alguma forma entristeceu o coração de Cristo e acha que não tem mais jeito, e acha que não tem mais saída, e acha que já foi longe demais? Eu quero dizer para você: o mesmo Jesus que esteve no passado e que curou as feridas de Pedro, é o mesmo Jesus que está com você agora para curar as suas feridas. Lembre-se de uma coisa: Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, porque Pedro havia negado a Cristo 3 vezes. Jesus deu 3 chances de Pedro reconhecê-lo publicamente como o amor da sua vida, o grande amor, o grande objetivo da sua vida. E esse Jesus, ele está aí com você. Ele quer que você o coloque como centro de todas as coisas. Ele quer que você ande com Ele dia a dia. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer que você entregue para Ele todos os objetivos da sua vida. Ele quer que você entregue o comando de todas as coisas. Ele quer andar com você. Ele quer estar perto de você. Ele quer cuidar dos detalhes da sua vida. E para Ele fazer isso, a gente precisa permitir que Ele cuide. Eu não sei você, Jesus Cristo, Ele nos convida nessa hora para nos colocarmos nas suas mãos e falar: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Eu te entrego a minha vida, te entrego o meu dinheiro, meus recursos, eu te entrego os meus talentos, tudo que eu tenho eu quero colocar em tuas mãos para que o Senhor cuide de mim. Você sabe que eu vou terminar esse texto, eu vou convidar a minha amiga para cantar, mas eu quero terminar com o último texto. Atos capítulo 5, verso 12 em diante, diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Verso 13: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E o verso 14: crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres agregados ao Senhor. E o verso 15: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Aquele discípulo que achou que não tinha mais, não conseguiria mais servir ao mestre, se torna um dos principais discípulos, um dos principais apóstolos que ajudou a edificar a igreja de Deus. Que Jesus continue abençoando a sua vida. Saiba, Jesus é o Cristo das segundas oportunidades. Ele te dá chance hoje para você se entregar nas mãos dele e andar com ele dia a dia. Algumas pessoas têm perguntado o seguinte: pastor, você acha que agora é o fim? Essa crise do coronavírus, você acha que agora é o fim? Vou dizer para você, eu não sei se é o fim, mas isso não é importante.
O importante é nós aprendermos a andar com Cristo todos os dias da nossa vida. Não importa quanto tempo a gente vai ter, precisamos aprender a andar com Cristo. Que essa seja a sua e a minha decisão nesse momento. O mundo mergulhou num abismo sem fim e não existem chances de mudar. Tantas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos deste mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa dele é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que a hora é de pregar. E são tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. E este evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção. Para o fim de toda dor é preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Ele vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar.
Amém. Que nós tenhamos essa esperança com a gente. Quero convidar você a fechar os seus olhos comigo agora, nós orarmos juntos mais uma vez. Querido Pai, obrigado pela Tua proteção, pela Tua presença, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado pela promessa de voltar em breve. E obrigado pelas novas oportunidades que o Senhor concede a todos nós. Como Pedro, nós queremos ser úteis à Tua causa. Ajuda-nos, Senhor, apesar das nossas dificuldades e imperfeições, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos torne úteis à Tua causa, que nós possamos entregar nossa vida dia a dia ao Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Eu suplico uma bênção especial por todo esse distrito aqui do Itaim Paulista, por cada irmão que ajudou na organização desse culto, pela liderança desse distrito e de uma forma especial pelo pastor Anderson e toda a sua família. Que o Senhor continue abençoando a ele, a todos nós. Que o Senhor abençoe essa Associação Paulista Leste, a nossa associação que pertencemos. Que o Senhor continue com cada um e com toda a Tua igreja na face dessa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor João Nogueira, pela mensagem, linda mensagem dessa noite. Obrigado também a você que está acompanhando a nós aqui. E eu quero destacar algumas pessoas aqui. Bem, o Douglas Carvalho declara: uma semana linda com o amigo Jesus para todos os amados. Também a Gisele declara: amém, que assim seja. A Marido diz que mais uma vez, nessa semana, Jesus nos cubra com o seu manto de justiça. Também a Tânia Dodge diz o seguinte: Deus seja louvado, precisamos pregar o Evangelho. A Cíntia diz o seguinte: glória a Deus, vamos viver o amor, Jesus Cristo vai voltar com toda a sua glória. De fato, irmã Cíntia, Jesus Cristo irá voltar. Queira você ou não queira, Jesus Cristo irá voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus Cristo irá voltar. Aceite você ou não, Jesus Cristo irá voltar. Também a Débora diz: Ele vem com toda a glória. Louvado seja o Senhor. Várias pessoas aqui comentando. De segunda a sexta, eu estarei aqui na igreja no plantão da oração. Das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, até às 19 horas, às 7 da noite, eu estarei aqui na igreja com outro líder de nossa igreja e estamos trazendo alguns psicólogos também para nos ajudar. Se você deseja algum aconselhamento, se você deseja uma palavra amiga, se você deseja uma oração, saiba que o pastor da igreja estará todos os dias, de segunda a sexta, nesse horário, das 15 horas até às 19 horas aqui na igreja, para atender você. Nós iremos atender de forma individual. Então, se você está precisando de alguma oração, de algum aconselhamento, de uma palavra amiga, saiba que você encontrará isso em nossa igreja. Podemos não ter o culto aqui, podemos não estar com as aglomerações de pessoas, mas a nossa igreja, o nosso coração estão abertos para você. Por isso, agradecemos sua presença. Na próxima quarta-feira estaremos aqui na igreja também, ministrando mais uma vez a palavra. Por isso, o convidamos para estar conosco. Que Deus o abençoe e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus esteja com vocês e te dê uma feliz semana. Permanece em mim. Ao Senhor em minha vida, pois quero ser
em mim. Ótima semana para você. Uma boa noite a todos. Aguardem a saída organizada pelos diáconos para a gente não perder o costume. Brincadeiras à parte, na quarta-feira estaremos aqui às 20 horas. Que Deus abençoe sua vida.